Boa noite, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Convido você nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor, declarando que quão maravilhoso é o Senhor, porque só o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Adore o Senhor nessa noite de todo o seu coração. De todo
grande és tu, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Deus, por todas as coisas, Pai. No nome de Jesus, Deus, queremos tão somente, Deus, te agradecer, Deus, te louvar, exaltar, Deus, teu santo nome nessa noite, Deus. No nome de Jesus, Deus, que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dada a ti, Deus. No nome de Jesus, pois só o Senhor é digno de receber, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor nos ajude a nos alegrar, Deus, diante do Senhor, porque o Senhor vive, Deus, e podemos crer no amanhã, Pai. No nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha colocar a alegria, Deus, de viver, Deus, de crer que o Senhor é o nosso Deus nos nossos corações, Pai. No nome de Jesus, Deus, continua conosco nessa noite, Deus. No nome de Jesus, Deus, que apenas o teu nome seja adorado e exaltado. No nome de Jesus. Amém. Vezes consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei agora o meu Jesus, que vive está. O que Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Deus. Em nome de Jesus, Deus, louvamos e exaltamos o teu nome, Deus. Que a tua graça, Deus, esteja conosco todos os dias, Deus. Em nome de Jesus, Deus, queremos pedir, Deus, que o Senhor receba, Deus, cada louvor, Deus, que foi entoado nessa noite, Deus. Que o Senhor receba, Senhor, com um cheiro alegre e suave, Deus. Que o Senhor, Deus, não olhe para as nossas imperfeições, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. No nome de Jesus, Deus, sabemos que não somos nada, não somos dignos de nada, Deus. Só pela tua graça, Deus, e pela tua misericórdia que estamos aqui, louvando, Deus, e engrandecendo o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor e te entregar, Deus, o nosso louvor, Deus, a nossa adoração, Pai, no nome de Jesus. Que cada pessoa, Deus, que possa estar te adorando, Deus, te exaltando essa noite, Deus, que o Senhor receba, Deus, no nome de Jesus, o louvor de cada adoração, Pai. No nome de Jesus, queremos também nessa noite, Deus, colocar diante do Senhor a vida do pastor, Pai. No nome de Jesus, Deus, que o Senhor continue abençoando ele, capacitando ele, Deus, a cada dia, Senhor, com a tua palavra, Deus. No nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar usando o teu servo mais uma noite, Deus, para falar aos nossos corações, Senhor, e edificar a tua igreja, Deus. No nome de Jesus, que a tua graça, Deus, esteja sempre com ele, Deus. No nome de Jesus, o teu Espírito Santo, Deus, possa estar com ele em todos os momentos, Deus. Que tudo aquilo, Deus, que ele venha falar, Deus, que não seja a vontade dele, Pai, mas que ele venha estar cumprindo, Senhor, a tua vontade, Deus, com a tua igreja, Deus. No nome de Jesus, Deus, continua conosco nessa noite, Deus, e todos os dias de nossas vidas, Deus. E te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, Deus, e pelo teu cuidado, Deus, com cada um de nós. No nome de Jesus. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria nós iniciarmos esse culto nessa noite, e eu peço a você que abra sua Bíblia no texto de Salmo 51, e nós vamos orar pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, que o Espírito Santo de Deus conduza o nosso ser nesse momento, e que esse culto continue sendo dirigido pela presença do Santo Espírito do Senhor. Que esse louvor que entoamos, que agora a palavra possa achar guarita em nossos corações. Confesso aos amados que os dias vão ficando, a crise vai apertando um pouco mais, as dificuldades, o tempo está passando, mas cada vez mais nós caminhamos
com fé fervorosa no Senhor, a fé salvadora em Cristo Jesus, nosso Senhor, e com certeza, na firme, viva esperança de que Cristo voltará. Em breve o nosso Senhor voltará. E é com alegria que nós podemos cultuar o Senhor. Mesmo distantes, separados pela tela do seu aparelho, da sua TV, mas alegres porque o Senhor cuida de nós e nós somos a igreja do Senhor Jesus. Eu e você somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, aguardando o nosso noivo retornar e nos buscar. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Soberano Senhor, nós louvamos, bendizemos o seu santo nome, exaltamos o Senhor nessa noite, ao qual é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós exaltamos o Senhor, bendizemos o seu santo nome. Pai, nós dependemos do seu Santo Espírito neste momento, que o Senhor nos conduza a nossa vida e os nossos corações. Peço, Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente para que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar em nossa alma, no mais profundo de nossa alma, em nossos corações, na nossa mente, e que nós possamos, Senhor Deus, aprender dela e obedecê-la. Pedimos isso no nome santo do Seu Filho amado e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. O Salmo de número 51 nos diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe o seu coração, meu amado, minha amada. Nós, nessa semana, vivemos algumas experiências, semana que se passou, que nos acrescenta mais dependência de Deus, nos faz olharmos, analisarmos a nossa fé, e tudo isso é Deus que está fazendo. E tudo isso é Deus que está com a sua mão sobre as nossas vidas, sobre essa terra. E o Senhor então nos convida a voltar o coração para Ele.
E eu quero pensar com você nessa noite, diante desse texto, sobre o tema: arrume a sua casa. Coloque a sua casa em ordem. Coloquem a sua casa em ordem. E nós bem sabemos que a casa que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, é o nosso corpo, a nossa vida. Eu e você, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque a sua vida em ordem. Esse texto nos convida a fazer uma reflexão. Davi está confessando a Deus, fazendo essa oração diante de Deus, num contexto que ele pecou, ele desobedeceu, ele errou o alvo, aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus disse: sede santos, porque o vosso Deus é santo. O Senhor o elegeu como rei, o Senhor que o colocou ali naquele palácio, o Senhor que deu a ele força para vencer o leão, para vencer o urso, para vencer o Golias, para suportar as perseguições de Saul, o Senhor que sustentou a vida de Davi em todo o tempo. Mas agora, Davi, um homem tão abençoado por Deus, ele erra o alvo, ele fica com preguiça, fica no palácio, e agora ele está ali e peca ao Senhor. E quando ele escreve esse salmo, é quando o profeta Natã o visita e conta uma breve história para ele, para trazê-lo ao atento, para que ele coloque a mão na consciência, para que ele entenda como ele está diante de Deus. E é necessário nós lembrarmos desse relato que está lá no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 15. Samuel chega, adentra na presença do rei e conta que chegou um viajante para visitar, mas tinha um homem muito rico, um rei rico, que tinha muito gado, muitas propriedades, fazendo menção da vida de Davi. Então ele fala que esse homem rico não quis se dispor de uma das suas criações, ou um animal, para matar e servir aquele viajante. Mas, porém, foi na casa de um outro homem que era bem humilde, que tinha comprado uma cordeirinha, e aquela cordeirinha, criado aquela cordeirinha com muito amor. O texto nos diz que a cordeirinha comia do bocado da mesa dos seus filhos. E então, Samuel, contando esse relato, disse que o homem rico veio, tomou aquela cordeirinha e matou e entregou e serviu aquele viajante. Então Davi se indignou fortemente, grandemente. Davi ficou irado em seu coração e disse: esse homem merece a morte. E então, diante da autoridade de Deus, Natã diz para Davi que era ele. Desculpem, eu disse Samuel, mas é o profeta Natã. 2 Samuel que está escrito. Natã está falando para o rei Davi. E quando Davi então entende o que está acontecendo, Davi ouve Natã falando, Natã fala para ele, e então ele conta que Deus falou, o que Deus falou, que tudo isso ele fez, da mesma forma que ele contou essa história. Davi pecou, matando Urias pela espada dos amonitas, porque Davi que enviou, deu a ordem para enviar Urias para aquela batalha, e ele tomou a Betseba, e então pecou contra o Senhor. Talvez você já conheça bem esse relato da palavra de Deus. O pecado de Davi com Betseba. Todos os aspectos, todos os detalhes desse pecado. Da luta para esconder o pecado, esconder
o desapontamento, o desagrado a Deus, que parece que nós somos especialistas em desobedecer ao Senhor. Mas o Senhor é misericordioso e gracioso conosco. E esse contexto que então o rei Davi, o salmista, vai escrever essa oração, esse relato aqui que ele nos traz, a mim e a você, nessa noite. O Senhor Jesus, em João, no capítulo 14, no verso 15, ele diz: se me amas, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Algumas versões vão dizer: aqueles que me amam, se me amam, obedeceis os meus mandamentos. Deus continua sendo Deus, Jesus é Deus encarnado, Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, e a palavra de Deus sempre nos chamando a acertar o alvo, a obedecer a ordem de Deus. E eu convido a você, nessa noite de hoje, a sondar, fazer como o salmista: sonda a minha alma, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor está nos convidando nesse tempo de crise, nesse tempo onde nossa fé é provada, a estarmos alinhados com o Senhor, a estarmos em paz com o Senhor. Nós vimos na palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 20, nós vemos o relato da vida do rei, ou melhor, uma porção da vida do rei Ezequias, que Isaías, capítulo 38, do 1 a 8, vai relatar esse acontecimento. E eu quero te convidar, diante dessa, colocar a sua casa em ordem, a sua vida em ordem diante de Deus. Não estou dizendo diante dos homens, também diante dos homens, mas primeiramente nós só conseguiremos fazê-lo se nós estivermos diante de Deus. Tudo começa em Deus. E tudo começa através da oração. A oração verdadeira. Davi diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus. Davi vai orar ao Senhor. Davi quer consertar, ele quer voltar atrás, ele quer consertar o seu erro. Nós sabemos que nós só consertamos o erro quando nós somos perdoados por Deus. E é necessário que ele volte ao Senhor, ao dono dele, aquele que deu tudo para ele, que colocou ele no palácio, que deu a vida para ele, que o sustentou, que deu as vitórias. Davi agora é um homem que está com oração verdadeira diante de Deus. E eu te convido, e a palavra de Deus me convida e te convida a fazer essa oração verdadeira diante do Senhor. A ter um tempo de contrição, de se apresentar com o coração disposto diante do Senhor, com uma petição pessoal, com uma confissão verdadeira, com o coração puro diante de Deus, sem máscara, sem mentiras. Nós vemos ali em 2º livro de Reis, capítulo 20, no verso 1 até o 11, que nós vemos um homem que fez uma oração verdadeira diante do Senhor, o rei Ezequias, pois ele está sendo atacado, povo de Israel, e ele está ali, e no capítulo 20, 2º Reis, nós vemos um pouco antes ele visitando, ou melhor, ele consultando a Isaías, o profeta, o filho de Amós, e então agora Ezequias recebe a notícia de que ele vai morrer. Ele está com uma doença terminável, em estado terminal, e que ele vai morrer. E a palavra vem diante de Deus, através do profeta, a ele, dizendo: você vai morrer. E então o texto nos diz que Ezequias se volta o rosto para a parede, e chora copiosamente, as lágrimas banham o seu rosto, molham a sua cama.
E ele clama ao Senhor, e ele chora diante do Senhor, e ele faz uma oração verdadeira a Deus, sincera, com confissão. E então o texto nos diz que Isaías deu essa notícia para Ezequias e sai, quando ele ainda não saiu do espaço ou do território ali do palácio real. Lá no pátio ainda Deus traz outra palavra ao profeta Isaías. E ele retorna lá e diz para ele a promessa de que Deus ia acrescentar mais 15 anos em sua vida. E então Ezequias pergunta, mas qual a prova disso, que Deus fará isso para mim? Então Deus faz a sombra do relógio recuar 10 graus. Alguns graus ali. A oração de Ezequias, meus amados, foi sincera, foi verdadeira diante de Deus. E ele se volta para o Senhor e se quebranta diante do Senhor. Ele recorre aos atributos de Deus, à soberania de Deus, à grandeza de Deus. Ele sabia que Deus é dono da vida, ele que coloca os reis no trono e destrona os reis. Ele é que dá a vida, ele que tira a vida. E o rei Ezequias então faz essa oração e clama ao Senhor com sinceridade e lembra o Senhor de que ele obedece, ele é um rei que obedeceu, que buscava obediência, mas que agora diante dessa situação ele clama ao Senhor. E ele faz uma oração verdadeira. E a oração verdadeira, ela deve começar, meus irmãos. A mim e a você, nós devemos começar. Se nós queremos realmente fazer uma oração verdadeira ao Senhor, é reconhecendo quem Deus é, os atributos de Deus. Veja que o salmista nos diz no verso 1, que segundo a tua benignidade, esse Deus que é bom, esse Deus que é benigno, esse Deus que cuida de mim e de você, esse Deus que é tão bom, que mesmo nós, quando ainda éramos pecadores, Ele enviou seu Filho para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Nos tirou do império das trevas, do lago do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse Deus tão grandioso, meus amados. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus é benigno, Deus é misericordioso. Quantas vezes nós temos recebido as misericórdias do Senhor? Nesse dia mesmo que nós estamos, hoje, eu e você, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. E esse é o motivo de nós não sermos consumidos. É as misericórdias do Senhor. É a misericórdia do Senhor que o coronavírus não entrou aqui em Barcelos ainda. É a misericórdia do Senhor que tem dado vida a mim e a você. É a misericórdia do Senhor que tem nos dado o alimento, o sustento do Senhor. É as misericórdias do nosso Deus. A bondade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E então essa oração verdadeira continua dizendo que, pedindo a Deus, apaga as minhas transgressões. Somente Deus pode apagar a minha transgressão, a minha obediência. É somente a cruz de Cristo, o sangue do nosso Senhor na cruz do Calvário, que pagou o preço por mim e por você, por a nossa desobediência. Nós erramos o alvo. Quantos pecados você cometeu neste dia? E mesmo assim as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida. Porque Jesus veio, morreu e ressuscitou. E está vivo. Ele está vivo. E Ele te ama. E Ele me ama. E nos sustenta. Amados, uma oração verdadeira, como Ezequias fez, como Davi faz aqui nesse salmo, é o primeiro passo para nós colocarmos a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem diante de Deus. Me lembro que a esposa de Hudson Taylor, a primeira esposa dele, ali naquela China,
ali sofrendo. O solteiro foi para ali pregar o evangelho por amor a Jesus, por amor a Deus. E então chega um momento na sua experiência de vida que a esposa dele adoece e fica de cama, e aquela doença era mortal, já era para a morte. E ela, bem do leito de morte, nos seus últimos momentos de vida, ela olha para seu esposo e com a certeza, com a paz em seu coração, que não tem entre eu e o meu Senhor Jesus, não há nenhuma nuvem escura. É alguém que tem uma vida íntegra diante do Senhor. É uma afirmação de alguém que está com a casa em ordem, está com a sua vida em ordem diante de Deus. E o Senhor nos convida a colocar a nossa vida em ordem. Nesse tempo, onde a minha fé e a sua fé, nós somos provados e devemos nos manter firmes no nosso Senhor. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você fez como Ezequias? Molhou o seu rosto, banhou o seu rosto em lágrimas diante do Senhor, em oração verdadeira, em contrição, em confissão, em arrependimento. Arrependimento. O salmista escreve esse salmo com o coração cheio de arrependimento. Ele está confessando ao Senhor o fruto do Espírito Santo de Deus, do arrependimento. Deus promoveu aqui em Davi, no rei Davi, o arrependimento na sua alma. E então Deus vai o inspirar, o Espírito Santo de Deus o inspira para escrever esse salmo que nos abençoa, que ainda fala e continuará falando aos corações. Ele recorre aos atributos de Deus. Quando nós reconhecemos quem é Deus, nós não chegamos até Deus de qualquer maneira. Nós reverenciamos Deus. Nós entendemos quem é Deus, que é o sustentador, o soberano da nossa vida. E é necessário, então, chegar até Ele com verdade de alma, de coração e de espírito. O Salmo nos diz ainda: lava-me completamente da minha iniquidade. Davi entende que ele errou o alvo, que ele pecou diante de Deus, e ele quer que o Senhor o limpe completamente. Lava completamente a iniquidade, purifica do meu pecado. Pois nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos purificar. E o salmista, a palavra de Deus nos convida, nos mostra que somente Ele pode nos lavar completamente. Lavar completamente. Isaías, no capítulo 6, nós vemos o chamamento de Isaías ali. E então, quando Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono, ele vê os anjos, os querubins ali louvando, bendizendo o Senhor. O chão tremeu, o lugar que ele estava tremeu, encheu de fumaça da glória de Deus. E então eu estou perdido, eu estou totalmente perdido. E então o anjo pega, aquele ser celestial vai ali, pega com a sua asa aquela brasa e vem e toca nos lábios de Isaías, e então ele fica purificado do seu pecado. Oração verdadeira, meus amados. Oração verdadeira. Ana, estéril, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vimos Ana ali no templo. Estéril, Penina a aborrecendo há muitos anos, um coração amargurado. Aqui é uma situação diferente, não é o pecado de Ana, mas sim Deus fez ela ficar estéril. Deus fez ela ser estéril, mas ela quer colocar a casa em ordem, ela quer estar diante do Senhor com alegria em seu coração, com a paz que excede todo entendimento. E ela está ali clamando, fazendo oração verdadeira diante do Senhor, chorando, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor. E com certeza, meus amados, ela tinha pecados, e muitos pecados, muito desobediência diante do Senhor. E ela está ali clamando ao Senhor. Oração verdadeira. O meu coração e o seu coração.
Nós precisamos orar ao Senhor, ter uma vida verdadeira diante do nosso Deus. Diante do nosso Deus. É a certeza, quando nós oramos verdadeiramente, quando nós temos uma vida verdadeira diante do Senhor, em contrição, em busca, em arrependimento dos nossos pecados, nós podemos afirmar, como Russell Shedd, que logo perto da sua morte, ele disse a seguinte afirmação: cada vez mais eu estou perdendo o amor, ou estou me desapegando desta casa, porque eu estou perto de ir para a casa eterna. O meu corpo, estou desapegando desse corpo, dessa vida. Assim é a certeza quando nós temos uma vida, uma oração verdadeira, uma vida verdadeira diante do Senhor, quando nós estamos com a casa arrumada, preparada, organizada, preparados, então, para encontrar com o Senhor. Em segundo lugar, meus amados, o texto nos diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Conhecer a sabedoria. Confissão. Uma confissão diante de Deus. Confessando quem nós somos, quem você é diante do Senhor. Jonas, no capítulo 2, faz isso. Pedro, ao ver quem estava diante dele, Jesus Cristo ali, depois daquela pesca maravilhosa, ele confessa, diz: eu sou pecador, Senhor, se afasta de mim, pois eu sou pecador. O quanto eu e você temos confessado ao Senhor. Qual foi a última vez que você teve um momento de verdade, de oração verdadeira diante do Senhor e trazido, pensado? Nesses últimos dias, a crise tem abatido a nossa porta. Quanto nós temos nos voltado para esse Deus maravilhoso, que perdoa os nossos pecados. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão. O salmista sabe muito bem das transgressões, ele conhece. Nós conhecemos as nossas transgressões, mas é necessário, como o salmista fez, confessarmos. Fazemos uma oração de confissão, de falarmos cada um deles, de pedirmos ao Senhor: Senhor, traz à minha mente, Espírito Santo de Deus, traz à minha mente o que eu preciso pedir perdão ao Senhor. Sonda a minha alma. É necessário olhar e: Senhor, me ajuda. Eu preciso confessar, eu preciso pedir perdão. Pedir perdão. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, confessar. Se nós não confessarmos aquilo que nós temos desagradado a Deus, nós não vamos pedir perdão. Nós não seremos perdoados, porque nós não pediríamos perdão. Porque nós não pediremos perdão. Porque nós não daremos o nome aos bois, como diz o ditado. Não reconhecemos a nossa culpa diante do Senhor. Nós não temos isso que o salmista diz aqui no verso 6, a verdade no íntimo. É necessário que nós tenhamos verdade no nosso íntimo diante do Senhor. E se eu e você formos sinceros, sincera, nós, com certeza, teremos essa necessidade e reconheceremos que isso é verdade. Que nós precisamos ter a verdade no íntimo, viver em verdade e então confessar o nosso pecado diante do Senhor.
o quanto nós temos sido limitados, o quanto nós temos desobedecido, o quanto nós temos errado o alvo, o quanto temos coisas que têm nos embaraçado, como Hebreus 12 nos diz. O autor aos Hebreus nos convida a seguirmos firmemente para o alvo, que é Cristo Jesus, e nos embaraçarmos, deixarmos as coisas estar nos embaraçando. É o pecado que nos assedia dia a dia. Assim como o apóstolo Paulo disse, viver a vida que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É deixar a vida antiga, as práticas, os desejos, as atitudes, as falas, as obras da carne. É confessar tudo isso que nós temos feito que desagrada ao Senhor. Em terceiro lugar, meus amados, para nós colocarmos a nossa casa em ordem, para nós organizarmos a nossa vida diante de Deus. E eu quero te dizer que isso é necessário. Talvez você olhe e fale, mas eu estou muito bem. Amém, se você está se sentindo muito bem. Mas a palavra de Deus nos convida a confessar o nosso pecado, a se arrepender em todo o tempo, porque nós somos pecadores. Louvado, glórias ao Senhor nosso Deus, que nos deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas como eu disse, como a palavra do Senhor diz, se nós amamos o Senhor Jesus, nós obedeceremos os seus mandamentos. E nós precisamos obedecer ao Senhor, nós precisamos estar limpos pelo o poder dele. E é necessário orar, confessar e, em terceiro lugar, fazer uma petição pessoal. Colocar a casa em ordem é necessário que nós peçamos ao Senhor. É necessário que você, é necessário que nós devamos ir ao Senhor e pedir Ele com uma força, com um forte desejo em nosso coração, dizendo para o Senhor: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Muitos nesses últimos dias têm sentido a sua fé abalada. A fé salvadora, essa fé que enche o coração do homem, da alma, e que nos traz a certeza da nossa salvação. A fé em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que deu a sua vida por mim e por você. O soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É necessário que nós voltemos ao Senhor e façamos uma petição pessoal. Eu estou dizendo aqui, o salmista ele não está pedindo pelo povo agora. Ele não está pedindo pelo povo de Israel. Ele não está pedindo agora nesse momento pela sua família, pelos seus filhos. Mas ele se volta para dentro de si e diz: Senhor, cria em mim, é meu coração que deve ser puro diante do Senhor. É o meu coração que deve ser renovado, que deve ter aqui um coração. Põe um coração de carne em mim, Senhor. Coração que sente, um coração que necessita de ser puro. Que tenha pureza diante do Senhor. Pureza. Que tenha, o meu coração seja um coração que sente a Tua presença. Que a minha alma sinta a Tua presença e tenha temor e tremor. E também que esse coração puro, ele requer, e o salmista sabe bem que esse coração puro que ele quer de Deus, é que esse coração ame a Deus, mais do que tudo, mais do que as suas forças, mais do que aqueles que ele cuida, que ele ama na sua família. Agora ele pede por ele: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meus amados, esse espírito inabalável, eu creio que a palavra de Deus está nos ensinando
que é um espírito que Deus fortalece a nossa alma. E esse espírito inabalável que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, é que nós vivamos inabaláveis, que nós tenhamos força, atitudes, que tenhamos prática, de que nós proclamemos a palavra de Deus, a soberania de Deus, a verdade de Deus, o Senhor Salvador Jesus Cristo, com as nossas ações, em tudo que nós temos. Que o nosso espírito seja inabalável, a nossa fé não venha esmorecer. Que esse espírito inabalável que o salmista está pedindo, fala assim: Senhor, me dá um espírito inabalável, um espírito que confia no Senhor, que não arreda o pé, que não solta o Senhor, que não deixa de crer no Senhor e que não perde nunca a esperança no Senhor, no poder do Senhor, na soberania do Senhor, na grandeza do Senhor. Um espírito que confia e que nada, que ensinamentos heréticos, ensinamentos que não condiz com a palavra de Deus, que as coisas desse mundo, que muitos vêm ensinando aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, as heresias que têm batido a porta do nosso coração. Esse espírito inabalável quer dizer que eu estou firme, a minha fé está firme no Senhor, e que eu sei, e que eu proclame, como Jó proclamou no capítulo 42. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Que nem a doença, nem a perca dos bens, que nem os amigos que me deixaram, nem a solidão, nem a minha, como Jó passou, nem a própria esposa disse: amaldiçoe esse Deus e morra. A esposa de Jó disse para ele morrer e amaldiçoar o seu Deus e morrer. Que nada, que talvez ao nosso redor, ao seu redor, esteja tudo em caos, mas que esse espírito inabalável que Deus nos dá, ele nos dará força para saber que Deus vive e que a nossa esperança está nele. O salmista dizendo isso. Essa petição pessoal é para ele, é para o coração dele. Esse fortalecimento: Senhor, me fortalece o coração. É como eu orar hoje e você orar aí em sua casa e dizer: Senhor, anima o meu coração, alegra o meu coração, enche o meu coração de paz. Me ajuda, pois eu preciso que o Senhor me dê, fortaleça o meu espírito, me dê um espírito inabalável no Senhor. Que o Senhor nos lembre, me lembre e te lembre que os nossos pés estão firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Que não é em religião, que não é em ensinamentos passageiros, que não é heresias, mas que nós fomos ensinados e o Deus tem nos ensinado a palavra dele, e que a nossa fé está firmada na palavra de Deus, que nós vivemos, nós confiamos no Deus que é eterno, no Deus que é poderoso, que é soberano, e que é dono de tudo e de todos, e que governa e que sustenta essa terra, e que cuida do Brasil, que cuida de Barcelos do Sul, que cuida da congregação da IBAN aqui em Barcelos do Sul, cuida da minha vida e da sua vida. Meus queridos, eu quero te lembrar de que, assim como o salmista fala que ele ora ao Senhor, depois de ter pecado, agora arrependido, eu quero te lembrar, que o Senhor nos faça lembrar, de que, assim como o profeta Natan, ali em 2º livro de Samuel, vai conversar com Davi e mostrar para ele o seu pecado. E ali o texto fala que Deus deu tudo para Davi. O palácio, a autoridade de rei, a força para vencer as guerras, a tudo que ele tinha, as suas esposas, o seu bem-estar, a sua coragem, as suas habilidades, tudo foi Deus que deu. E eu quero te lembrar que, assim como o salmista tem essa confiança, e o Senhor quer que nós tenhamos essa confiança, de que a minha família
foi o Senhor que me deu, que o meu sustento é o Senhor que me dá, que a minha vida é do Senhor. Quer viva, quer morra, o Senhor é soberano sobre a minha vida. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem principados. Não é as autoridades, não é o que eu tenho para comer na minha despensa. Não é a saúde, não é nada neste mundo. Mas é o Senhor que deve estar em primeiro lugar. Peça ao Senhor esse espírito inabalável, esse coração que é puro diante do Senhor, esse coração puro. Davi fala que o texto nos diz que ele pede: renova em mim. Ou seja, ele tem esse espírito inabalável, ele teve esse espírito inabalável, agora ele quer que o Senhor renove nele. E então ele pede: Senhor, não saia, não repulse da tua presença, não me tire da tua presença, não me expulse da tua presença, nem retire o teu Santo Espírito de mim. Não tire, Senhor. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Meus amados, talvez o pecado tenha nos trazido tristeza. Talvez a falta de fé, as tribulações, a crise que tem nos abatido e a incerteza do amanhã tem nos trazido talvez tristeza. Ou talvez tenha trazido tristeza ao seu coração. Mas o Senhor nessa noite te diz: eu te sustento pela minha mão direita. Ser forte e corajoso. Assim como Deus falou para Josué, o Senhor está dizendo para a igreja dele hoje. Ele está nos fazendo lembrar isso. Ele nos lembra da tua poderosa mão que está estendida sobre as nossas vidas. Porque Ele é fiel, porque assim como Ele cuidou de Israel, Ele cuida de nós, da igreja, e Ele cuidará. Então, meus amados, o texto nos diz que quando Deus restituir, trazer a alegria da salvação e sustentar com um espírito voluntário, então o salmista diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, ou seja, proclamarei o evangelho de Cristo, proclamarei os ensinamentos de Deus a todo e qualquer aquele que eu ver, que eu tiver contato, e os pecadores se converterão a ti, Senhor. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Em quarto lugar, Deus me convida e te convida, dentro dessa, colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem. Em quarto lugar, Ele quer de nós um coração disposto a obedecer a Ele, a viver os nossos dias com atitudes, com palavras, consertando, buscando fazer o que é correto, sendo exemplo para os outros, exemplos de Deus. Homens, mulheres, jovens e crianças, que através da sua atitude, através das suas palavras, através das ações que você faremos, nós proclamemos o Senhor, porque nós temos um coração disposto a obedecer ao Senhor. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Coração puro, um coração dedicado, um coração que sabe que o Senhor é por ele, que é o Senhor que cuida, que sustenta, que fortalece. Um coração puro e disposto ao Senhor. Pois Tiago, capítulo 1, verso 5, o Senhor diz: quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá diligentemente, Ele dá liberalmente a nós. Aquele que pede, aquele que confessa, que pede ao Senhor, que precisa de ajuda, que reconhece que necessita da boa mão do Senhor sobre a sua vida.
um coração disposto. O Senhor, no capítulo 1, no verso 18 de Isaías, o Senhor convida o povo de Israel, o povo ali de Israel, a arrazoar com Ele, a pensar na forma que eles estão vivendo, a olhar para como eles estão agindo ali diante do Senhor. O culto não está sendo verdadeiro. Eles estão ofertando, eles estão indo ao culto, mas aquilo está trazendo repulso a Deus. Aquilo está trazendo tristeza ao Senhor. Ou seja, a vida deles não está em ordem diante de Deus. E então eu te convido a olhar o texto de Apocalipse, e espero que você esteja com a tua Bíblia aberta aí, e folheie até Apocalipse. E você vá lá no capítulo 3 de Apocalipse. E junto comigo, olha aí o que o Senhor está falando para a igreja de Laodiceia. O texto nos diz que João escreve e diz que o anjo da igreja de Laodiceia escreve, e essas coisas diz o amém. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que Ele conhece as tuas obras. Assim como Deus falou em Apocalipse para nós, assim como Deus falou ali para a igreja de Laodiceia, e Ele fala para mim e para você, porque a palavra é para mim e para você. Conheça as tuas obras. Se porventura eu e você, se você não é quente nem frio, porventura se você está soberbo em sua vida, suas atitudes, o Senhor nos lembra que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Talvez a afirmação de Jó nos faça lembrar de quem nós somos. Quando a mulher de Jó diz, amaldiçoe esse Deus seu e morra, ele diz, falas como uma louca mulher. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, que o Senhor faça em mim e você a obra dele, que nós possamos estar com a casa em ordem. Se você está, eu entendo que esse texto, que esse Salmo de número 51, nos ensina, e a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos estar com a nossa casa em ordem. Quando eu digo a casa, a nossa vida, como eu já falei, a nossa vida em ordem diante do Senhor. E que quando chegar o dia, nós possamos, o dia do Senhor, nós possamos alegremente louvá-lo, bendizê-lo, e vivemos os nossos dias de forma que não temos nenhuma nuvem escura entre nós e o Senhor. Que eu e você vivamos nossos dias para a glória dele. E o Senhor nos convida hoje, nos convida no dia de hoje, antes que essa noite se finde, que nós coloquemos a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem diante do Senhor. Que a palavra de Deus possa achar morada em meu coração, em seu coração, e que nós tenhamos uma vida, tenhamos atitude diante do Senhor, de ir orar ao Senhor verdadeiramente, confessar tudo, não deixar nada, nem um pontinho sem apresentar diante do Senhor, com humildade, com quebrantamento de coração, com veracidade diante do Senhor, e peça a Ele com coração puro, um coração puro, renovado, um espírito renovado, inabalável diante do Senhor. Que nós possamos fazer isso. Na minha experiência de vida, tempos em tempos, Deus tem me chamado para essa organização da minha vida, organização da minha casa diante dele. E eu acredito que o Senhor trouxe ao meu coração
para que você passássemos por esse momento agora e lembrássemos, e nos lembrasse que nós precisamos estar com a casa em ordem, com a vida em ordem diante dele. Porque ele é o Senhor da nossa vida, Senhor da minha vida e da sua vida. E se você que ouviu essa palavra quer entregar o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele que organize, que coloque a sua vida em ordem, que coloque o seu coração em ordem, que você entende que você não está com a sua vida em ordem, como a palavra de Deus diz, e como essa mensagem vem ao seu coração, que Jesus quer nos dar a direção, a obediência a Ele, que você possa fazê-lo, pedindo a Jesus Cristo. E eu quero orar com você. Faça oração comigo. Senhor Jesus, obrigado por ter morrido na cruz para me salvar. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido na cruz para pagar o preço dos meus pecados. Entra na minha vida, purifica o meu coração e faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. No nome de Jesus. Amém. Ainda eu quero orar por você que entendeu que nessa noite você precisa colocar a casa em ordem, a sua vida em ordem diante do Senhor. Soberano Senhor, nós nessa noite estamos diante da Tua santa palavra, dessa palavra que é a verdade de Deus, que é a verdade do Senhor, para mim e para cada um de nós, para os seres humanos, e principalmente, Senhor, a igreja do Senhor. Pai, eu peço no nome de Jesus aos meus amados irmãos, que entende, Senhor, que precisa, que tem algo que não está em conformidade com a Tua palavra, que nessa noite, Senhor, o Senhor nos dê força a cada um, Senhor, eu oro por eles, que o Senhor dê capacitação, coragem, Senhor, para se apresentar, assim como Davi se apresentou diante do Senhor naquele dia. Que o Senhor ajude, Pai, trazendo coragem para fazer uma oração verdadeira, sem mentira, sem engano, uma oração sincera, exaltando, entendendo quem o Senhor é, proclamando quem o Senhor é, com consciência de com quem está falando, e ter coragem de pedir ajuda, pedir transformação de vida, e estar com o coração disposto, Senhor, a obedecer a verdade da Tua palavra. Eu peço, Senhor, pelos meus amados, no nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu te convido a louvar o Senhor, pedindo ao Senhor essa canção, renova-me, Senhor. Pedindo ao Senhor que traga renovo ao seu coração, renovo à sua fé. Nós passamos por tantas lutas nesses dias. Nós precisamos que o Senhor intervenha no mais profundo da nossa alma e nos ajude, nos dê coragem e fortalecimento da parte dele, ao meu coração e ao seu coração. Louve conosco, renova-me.
amados, que você possa, como essa canção, o Senhor renovar seu coração diante dele e te fortalecer no nome de Jesus. Seu desejo no nosso coração, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Santo Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus e seja sobre a sua vida agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe o seu coração no nome de Jesus. Que você também que quer contribuir, quer ofertar, quer dizimar, procure irmã Zete, para que possamos estar socorrendo aqueles que necessitam, cuidando também do templo, as coisas de Deus, né? da casa do Senhor aqui, e também sustentando, cuidando daquelas pessoas e tudo que é a igreja, a obra do Senhor. Que Deus abençoe seu coração, no nome de Jesus.